que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando aí mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho. 180 dias já se passaram do ano 2022, né? Faltando 185, estamos quase na metade do ano. Lua nova, comemoramos hoje o dia de São Pedro e São Paulo, hoje é dia de fogueira, né, gente? Recorda-se, a esta data recorda-se o falecimento de dois santos que foram martirizados, né? São Pedro, o mais popular entre eles, é lembrado nas festas juninas, além de ser considerado também o primeiro Papa. E hoje é dia do Papa, dia do pescador também, dia da telefonista, dia do chaveiro, dia do dublador e dia internacional do Pequeno Príncipe. São as comemorações de hoje. Gente, esta semana começa em Três Pontas o Festival Canto Aberto, né? Várias atrações culturais envolvendo os mais diversos segmentos. A tenda cultural do Festival Canto Aberto está sendo montada lá na Praça da Matriz, com a programação diurna diária para todas as idades e para todos os gostos. Este é um momento em que o festival será palco para os artistas locais das escolas de dança, de teatro e para os professores e alunos do Conservatório Heitor Villa-Lobos. Atenção para a programação da manhã. 9 horas da manhã tem a apresentação do grupo teatral Artimanha com o espetáculo Turma da Mônica e o Mistério do Folclore. Levar a turminha lá, viu, para ver um bom teatro, um bom espetáculo. 10 horas tem a reapresentação deste espetáculo aí. E ao meio-dia tem o TP Trio Bossa, com o melhor da música, né? 14 horas a apresentação dos alunos e professores do Conservatório de Música Heitor Villa-Lobos e 16 horas tem a cerimônia de formatura dos alunos do curso de agentes de turismo. Quero lembrar que o nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto o seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. É muito dinheiro, hein? Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possa prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Gente, hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios Janaína Emanuele Cougo, psicóloga clínica e psicóloga organizacional. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre o cenário pós-pandêmico e os efeitos no mercado de trabalho. Janaína, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Francisco. Bom dia, ouvintes. É com muita gratidão, tá, que eu estou aqui e espero contribuir bastante com as orientações aí. Com certeza. E como que esse momento pandêmico mexeu com as pessoas, né, Janaína? Demais, Francisco. Mexeu com todos nós, né, e não só com as pessoas que buscam aí o mercado de trabalho, mas também, né, com o empregador, né, que também se vê em meio aos desafios dessa pós-pandemia. Com né? certeza. Na sua opinião, qual que é o efeito dessa pandemia no mercado de trabalho? Você que trabalha bastante nessa área, Janaína. Francisco, nós tivemos vários efeitos, né, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho em relação como os profissionais ficaram frente a essa situação. Os profissionais que estão empregados, eles precisaram se reinventar, né? Por quê? Porque muitas indústrias começaram a reduzir a carga horária, começaram a ter aí um maçante número de demissão. E os colaboradores e as pessoas que buscaram, que estão aí em busca de trabalho, também estão passando por diversas situações
de dificuldades, no sentido de procurar se capacitar cada vez mais, né? O mercado de trabalho ele se tornou muito exigente, né? Então, aquele profissional que até então estava acostumado, né, né, eu tenho uma formação e ponto, é isso, né, é isso que eu tenho para entregar, ele precisou se reinventar, né, para esse novo normal. E, Francisco, o mercado de trabalho, ele sempre foi um desafio, né, para todos nós, principalmente aquele que nunca entrou no mercado de trabalho, aquele profissional que já está e de repente quer, né, crescer em uma outra empresa e quer crescer naquela empresa que está. Então, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho ele é um desafio, ao mesmo tempo ele traz muitas oportunidades. Você acredita que trouxe oportunidades? Sim, ele trouxe muitas oportunidades para quem conseguiu ver as oportunidades. Então, por exemplo, né, os profissionais eles precisaram se adequar ao home office, né? As empresas começaram a mandar esses profissionais para casa. Então, essa mãe, esse pai que até então tinha um espaço na empresa para trabalhar, ele precisou criar um espaço dentro de casa. E aí um desafio. Por quê? Porque a criança também estava em casa, né? Então, ele tinha que, ao mesmo tempo, olhar essa criança, ao mesmo tempo, entregar a produção. Ele precisou criar um espaço e se adaptar com isso. E agora, neste momento de pós-pandemia, também se adaptar de novo. Porque até então ele estava fazendo um trabalho individualizado, que de alguma forma ele tinha um contato com as outras pessoas, mas era através das telas. Agora não mais, né? Agora ele teria que voltar para essa socialização dentro da empresa. E aí o choque, né? Porque aí fazia tempo que eu não via o meu colega de trabalho, fazia um tempo que eu não discutia sobre diversos assuntos, não participava de tantas reuniões presenciais e as pessoas começaram a ficar um pouco deslocadas. Mas aos poucos as coisas vão se adequando, né? E assim, aqueles profissionais que entenderam que isso também foi, de certa forma, um momento em que eu precisaria até então me profissionalizar, buscar aprimorar a minha mão de obra, viram nisso possibilidades. E aí começaram a fazer cursos. Eu até disponibilizei para você, depois acredito que seja muito importante você disponibilizar pelo Facebook, pelo canal de vocês, esses cursos que são gratuitos, porque às vezes os profissionais perderam muitos empregos, né, a partir disso, a partir dessas situações que ocorreram aí de demissão em massa. Paralelo a isso, as empresas elas se reinventaram. Então, aquele profissional que ele foi mandado embora, tendo uma qualificação daquela mão de obra, agora ela precisa desse profissional, mas ela precisa que esse profissional se adeque a um outro tipo de mão de obra. Então, aqueles que correram atrás desses cursos, né, eu costumo brincar que bebem água limpa, porque se aprimoraram, porque procuraram e ofereceram realmente o melhor para essas empresas. Muita gente fala que às vezes está difícil você fazer um curso, aprimorar os conhecimentos, tudo, porque o dinheiro está escasso, mas as oportunidades são muitas, né? Você acabou de falar aí da quantidade de cursos gratuitos que são de boa qualidade também, sim, né, Janaína? Inclusive tem certificados, né? O próprio a instituição Bradesco. Depois eu passei essa listagem para você. Acho que é interessante você postar para que isso seja uma oportunidade para essas pessoas. E que, assim, não necessariamente, eu sou um trabalhador rural e eu quero fazer um curso, eu quero me aprimorar, eu quero aprender a mexer no computador. Temos cursos, né? Tem os cursos gratuitos. Então, eu entrar na plataforma, né, eu ter alguém aí em primeiro momento, em primeira instância, que me ajude, né, um filho, né, um vizinho, enfim, que tenha mais habilidades com o computador. Mas as oportunidades estão aí, né, Francisco, e a gente precisa cada vez mais buscar, né, todos nós. Com certeza. Eu acho que em todas as profissões, coisas novas vão surgindo todo dia, toda hora. E Exatamente. A pessoa tem que estar sempre atualizada. O mercado, né, Francisco, ele abriu muito aos profissionais, por exemplo, de marketing digital, né, a área de engenharia, né, de TI, né, os engenheiros de TI, né, os técnicos de informática, a parte de finanças também, porque neste momento, né, principalmente as pequenas empresas, médias empresas, elas têm uma necessidade de ter um cenário em que alguém, um consultor, consiga mostrar
né, o que está trazendo, como que o mercado está, como aquela empresa ela pode atacar, ela pode criar possibilidades no mercado. Como eu te falei no começo e volto a dizer, não foram só os profissionais que precisaram se reinventar, as empresas também se reinventaram. E o marketing digital, de certa forma, coloca isso à mostra. Então, aí, aqueles que têm uma graduação em publicidade, em marketing, esses profissionais, eles realmente, a tendência é cada vez mais eles serem valorizados no mercado de trabalho. Nós estamos conversando hoje aqui, gente, com a Janaína Emanuele Kogel, psicóloga clínica e psicóloga organizacional. Nossa pauta de hoje, cenário pós-pandêmico e os efeitos no mercado de trabalho. Janaína, gostaria que você explicasse para a gente aí o que o profissional precisa ter de diferencial numa entrevista de emprego, para ele se recolocar no mercado de trabalho, ou para ele que já tem o seu espaço no mercado de trabalho, mas quer trocar de empresa. O que ele precisa ter de diferencial na hora de uma entrevista? Francisco, eu vou começar a dizer sobre os profissionais que ainda não tiveram a oportunidade do primeiro emprego, tá? Vou começar a dizer por eles. O fato de estudar, né, assim, de estar no ensino médio, as pessoas muitas vezes falam que eu não tenho tempo, né, eu não tenho... De novo, né, os cursos estão aí. Então, em primeiro momento, é buscar esses cursos, eu aprimorar, né, eu fazer um bom currículo, né, em que eu deixo destacado meu nome, minha idade, aquilo, né, que eu acredito ser as minhas competências, né, e as competências é aquilo que, apesar de não ter tido uma primeira experiência, mas todo mundo, por exemplo, né, eu brinco muito nas horas das entrevistas, às vezes não está no currículo, a pessoa às vezes era uma babá, um exemplo. E ela não tinha registro de babá, mas ela teve habilidades para aquilo, ela trabalhou naquela função, ela não teve o registro, infelizmente, mas ela tem aquela habilidade, ela criou. Então, ela pode colocar isso no currículo, inclusive para eu entender o quê? Que ela tem uma base de trabalho. Né? Ela cumpriu uma carga horária, ela tinha que chegar, ela tinha habilidades, ela tinha que levar essa criança em algum lugar. Então, aos profissionais que estão iniciando, buscar cursos constantemente, isso faz muita diferença num currículo. Quando você pega um currículo e você olha lá aquela quantidade de cursos, Excel, enfim, vários, pacote Office, né, de uma maneira geral, secretariado, que é algo que, assim, de alguma forma atende várias, né, administrativo, caixa, ao mesmo tempo, rotinas em vendas. Então, são cursos que são atrativos na hora de uma contratação, mesmo a pessoa não tendo experiência. E esses são os profissionais que ainda não entraram no mercado de trabalho. Os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Eu estar realmente ligado o tempo todo o que esse mercado de trabalho está me exigindo. Então, por exemplo, uma coisa que hoje algumas empresas não se aplica tanto às empresas de 3 pontas, mas, por exemplo, Varginha e as outras, tem uma necessidade de que esse profissional seja bilíngue. Então, eu preciso começar a fazer, eu preciso aprimorar. Os profissionais que estão, eles precisam ter uma boa comunicação. Então, eu vou procurar um curso de oratória. E assim sucessivamente. Mas o mais importante de tudo isso é eu ser um profissional responsável pela minha profissão, né? Eu estou naquela função e eu estou para o outro. A minha profissão é para o outro, né? De alguma forma, isso me traz um retorno, né, no sentido de realização pessoal, mas, ao mesmo tempo, isso é para o outro, isso é para a empresa. Então, esses profissionais, eles precisam cada vez mais buscar essa capacitação, estar atentos ao mercado. O LinkedIn é uma ferramenta que é muito utilizada agora
pelos recrutadores. Então, às vezes, um recrutador está lá, sei lá, no Pará, né? E ele vai utilizar dessa ferramenta que é o LinkedIn para localizar esse analista de pessoal, por exemplo, que inclusive, com essa situação de pandemia, o que aconteceu? As grandes empresas, as grandes multinacionais, elas começaram a aplicar, buscar profissionais que conseguiriam fazer esses trabalhos remoto. Então, aqueles profissionais que se habilitaram, que entenderam que esse formato é um formato futuro e foram se especializando e foram buscando, esses profissionais, com certeza, eles chegarão primeiro, né? Eles vão beber água limpa. Então, se eu pudesse dizer a esses profissionais, é isso, né? De que eles não parem, de que eles não acomodem, de que constantemente eles busquem a informação, a leitura, né? No próprio LinkedIn, ele fornece várias palestras gratuitas. Então, de repente, você está lá montando o teu currículo, atualizando, né, o teu currículo no LinkedIn, que é uma ferramenta também gratuita. E eu estou lá colocando e, de repente, tem um curso específico da minha área que acabou de sair, sei lá, uma nova resolução, né? E isso deve me implicar a ler. Porque se eu estou me colocando como profissional, eu preciso estar atualizado ao mercado de trabalho. Estamos conversando hoje aqui, gente, com a Janaína Emanuele Colgo, psicóloga. Estamos falando hoje sobre o cenário pós-pandêmico e os efeitos no mercado de trabalho. Se você tem alguma pergunta, quiser fazer algum comentário a respeito do assunto que a gente está conversando aqui, fique à vontade, mande a sua perguntinha, o seu comentário aí para o nosso WhatsApp, 99966-1009. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Olha, até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto o seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí, ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Rapidinho, viu? Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a Janaína. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento. TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Isso aí, gente. Vamos lá, são 11 horas e 57 minutos. Vamos continuando aqui com o nosso Centenário Informações, nossa conversa boa hoje com a Janaína, né? Janaína Emanuele Colgo, psicóloga. Mas você falava aí a respeito das dificuldades, os primeiros passos aí para a pessoa ingressar no mercado de trabalho. A pessoa tem que pegar uma orientação importante também na própria elaboração do currículo também, que é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o candidato a emprego, né? A pessoa responsável pela seleção vai ter com o candidato a emprego. Então, o currículo tem que estar bem elaborado também, né, Jane? O currículo, ele é muito importante, porque a partir deste currículo é que a gente entende aquele profissional que está ali. Ah, Janaína, mas eu sou um profissional que ainda não tem experiência, né? Eu quero entrar no setor de vendas, mas eu tenho cursos. Mas eu trabalhava na lojinha aqui do vizinho e eu era uma balconista. Eu não tenho como comprovar o meu vínculo empregatício porque não está na minha carteira, mas eu tenho essa experiência. Janaína, quando eu era menor, quando eu estudava, eu dava aula particular ou eu fazia parte de um movimento estudantil dentro da minha escola. Eu era o responsável pela minha classe.
né? Que isso acontece muito. O Então, espírito esse de profissional, liderança, né? esse profissional, ele tem aí as suas características. E assim, Francisco, por exemplo, o que destaca muito? Já ocorreu da gente, eu vou te falar de algumas vagas que às vezes eu rodava e rodo. Eu tenho uma necessidade de um jovem aprendiz. A gente quer saber como essa pessoa está no colégio. Então, eu quero entender as notas, eu quero entender se eu vou colocar numa área administrativa, eu quero entender como ele está na matemática, como ele está no português, né? Ele vai precisar fazer uma redação, ele vai precisar escrever um e-mail, ele vai precisar arquivar documentos. Então, eu quero ver o histórico escolar, né? Eu posso pedir isso. Eu posso, inclusive, aplicar alguns testes avaliativos para eu entender as competências e para, de fato, entender se ele entra ou não naquela vaga. E uma coisa até que não entrou nessa sua pergunta, mas é algo muito comum de acontecer, é assim, por que eu não entrei? Por que a Maria entrou? Processo seletivo é processo seletivo, Francisco. Assim, pelo menos as empresas que eu trabalhei, eu sempre, e os processos seletivos que eu já rodei, que às vezes não necessariamente eu estava dentro da empresa, eu sempre procurei, de fato, dar oportunidade para essas pessoas que de fato querem. E é uma coisa que é dita que é diferente do outro candidato que não disse. Olha, Janaína, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu quero aprender, eu chego em casa todos os dias, eu estudo, eu tenho o hábito de leitura, eu tenho o hábito de assistir filmes que podem contribuir para o meu intelecto, para eu entender como que está essa geração, como que está a realidade, para eu ter uma boa interação com a equipe. Então, isso tudo, Francisco, contribui muito. E na hora da entrevista, é muito importante o candidato passar isso para nós. É claro que o psicólogo, o entrevistador, né, o tecnólogo em recursos humanos, ele vai fazer esse tipo de pergunta. Mas é importante que o candidato saiba da importância de buscar isso. E eu não tenho que buscar isso na hora que eu for para uma entrevista. Eu tenho que buscar isso no meu dia a dia, eu tenho que buscar isso no meu colégio, né? Entregando boas notas, entregando uma boa redação. E com isso, paralelamente a isso, eu vou ter boas indicações. Já ocorreu, Francisco, da gente ligar, por exemplo, às vezes a gente roda uma vaga, eu estou com uma vaga de estagiário de administração. A gente liga, né, o coordenador de administração, olha, coordenador, eu quero os destaques. Eu quero aqueles que, de fato, né, correm atrás, eu quero esses currículos, você pode mandar para mim. Então, isso ocorre muito no mundo, vamos dizer assim, nesse universo de recrutamento e seleção. Né? Aí as pessoas podem dizer assim, mas isso não é um processo, não é um processo justo. É um processo justo, sabe por quê? Porque a pessoa que busca, a pessoa que quer, a pessoa que mostra, que quer fazer a diferença, às vezes ela não tem boas notas, mas ela é um excelente aluno. Ele busca, ele se esforça, ele tem aula particular, ele tem que ter esse espaço no mercado de trabalho, inclusive para ele continuar buscando. Então, respondendo o que você disse, né, que você me perguntou, essas são as coisas que as pessoas precisam buscar, não só os profissionais que não estão no mercado de trabalho, que estão à busca do primeiro emprego, mas os profissionais que também já estão. Né? Ter uma conexão, né? Ter um bom network. Então, que é um termo muito usado, né? Agora, ultimamente. Então, assim, eu sou engenheiro, como eu faço uma rede de amigos, né? Então, eu quero conversar com o engenheiro da Petrobras. Eu posso chamar, eu quero entender, eu posso chamar ele no LinkedIn, eu posso ter um diálogo profissional, eu posso procurar um psicólogo, eu posso procurar uma orientação para eu saber como me colocar no mercado de trabalho. Isso é um trabalho também. Eu já atendo várias pessoas que me procuram. Olha, Janaína, eu quero participar de uma entrevista, ou eu estou passando num momento assim na empresa,
E eu queria conversar com você a respeito disso, e a gente conversa, né? Não só a questão da saúde mental, mas também voltada a esse lado profissional, porque uma coisa está casada com a outra, né, Francisco? Duas coisas me chamou a atenção no que você falou aí. A primeira é a respeito da leitura. Ler bons livros, né? Ler bons a pessoa livros. Realmente ler bons livros e não simplesmente ler tudo que está escrito nas redes sociais, que é o que a moçada hoje está dedicando aí 100% Exatamente. do tempo aí, né? E hoje nós temos aí uma dificuldade muito grande, porque assim, até o marketing digital, na hora que ele vai fazer uma arte, hoje eles utilizam muito de imagens. Por quê? Porque dificilmente as pessoas têm uma tendência em realmente ler o texto completo. E aí o que acontece? O texto. E entender. Você faz uma postagem, é quarta-feira. E às vezes a pessoa interpreta, mas será que é hoje? Por quê? Porque ela não leu aquele texto. Ela fixou no tema, ela fixou na imagem, mas ela não fixou no contexto daquela arte que está sendo feita. Então, por que, né, essa profissão, né, o marketing, ele está cada vez mais em alta? Porque ele precisa buscar ferramentas e imagens que falam por elas mesmas. Quando você vai recrutar, por exemplo, se você começar a colocar muita habilidade, muita coisa, as pessoas não leem. Às vezes você tem que fazer uma imagem, você fala para a pessoa, o profissional do marketing, preciso que você faça uma arte simples, e as pessoas entram em contato e eu explico a vaga. Porque eu sei que as pessoas às vezes vão mandar um currículo que não tem a ver com a vaga e depois eu vou precisar explicar. Então, isso tudo entra, né, Francisco? E ler bons livros, ler boas informações, sites. Dentro da psicologia, por exemplo, existem vários sites específicos, né, que têm aí artigos científicos com bibliografias realmente assim, atualizadas para o nosso momento. Então, é buscar cada vez mais a informação e buscar a informação no lugar certo. O outro detalhe também, inclusive, a respeito de uma pergunta que a gente recebeu aqui. A pessoa nunca falar mentira ao entrevistador, né? Porque o entrevistador, ele é experiente, né? Ele sabe se a pessoa está falando mentira ou não. Tem um caso de uma senhora aqui que disse que a filha dela participou de uma entrevista de emprego e que ela não falou a verdade e que ela ficou chateada por não ter conseguido a vaga. Justamente por quê? Porque ela mentiu. Então, Francisco, o que acontece? Eu costumo dizer muito isso nas entrevistas. Às vezes as pessoas elas querem tanto aquela vaga e elas falam, elas se sujeitam a um salário que depois elas não vão ficar naquela vaga. E aí entra num lugar, entra no outro, aí pede contra, sai. Por quê? Porque eu queria naquele momento entrar, eu precisava naquele momento entrar. Né? E aí eu minto que eu tenho um Excel. Aí quando eu ponho a pessoa para fazer um trabalho no Excel, ela não entrega a planilha. E aí o que acontece? Dali 3 meses, ela recebe, olha, muito obrigado, mas infelizmente a gente não vai continuar com você. E a pessoa fica frustrada, poxa, mas e aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Que você mentiu. E tudo que você mente, de certa forma, é colocado em xeque, porque você diz que você tinha aquela habilidade. Então, assim, é muito importante as pessoas serem sinceras nas entrevistas. Olha, eu não sei, Janaína, mas eu quero aprender. Eu me lembro de uma entrevista que eu participei, Francisco. Não vou citar a empresa, até uma empresa que eu fiquei muito tempo, e eu fiz entrevista com o proprietário e ele disse assim, você sabe sobre essa área? E realmente eu não sabia, porque assim, eu ainda não tinha entrado na realidade dele. Eu disse, não sei, mas eu vou estudar. Eu vou estudar e daqui 1 mês eu te entrego. Se eu não souber, aí você pode me chamar. Então é isso, é ser sincera, é querer aprender, é saber que ainda que eu sei, eu nada sei, né? Tem um filósofo que fala isso. Saber assim que apesar de eu ter muito conteúdo, eu preciso sempre esvaziar para sempre estar entrando mais conteúdo e eu aprender cada vez mais. Com certeza. Sou estudante no 3º ano, estou no 3º ano. O que eu preciso fazer para entrar no mercado de trabalho? Francisca, eu já respondi, né? A gente começou a entrevista dizendo disso. É procurar os cursos, é procurar destacar aonde eu estou. Então, procurar ser realmente um bom aluno. Mas eu tenho dificuldade em algumas matérias. O fato de ter dificuldades em algumas matérias não quer dizer que você vai mal no mercado de trabalho. Porque, às vezes, Francisco, aquela profissão que você vai escolher não vai passar por aquilo. Você precisa ter uma noção e saber que existe. Mas, por exemplo, eu vou me tornar um profissional de marketing. Então, eu preciso ter um bom português. Como que eu vou fazer uma postagem se eu tiver erro de português?
Então, a base da escola, ela é muito importante. Então, é isso, né? Eu procurar ter o destaque aonde eu estou, no momento em que eu estou. Dedicar bastante nessas duas Com coisas. certeza. Ler e escrever, né? Com certeza. Ler Francisco. bastante e escrever de forma correta, né? E hoje, o que acontece? As redes sociais e a própria pandemia, ela atrapalhou muito isso. Por quê? Porque as pessoas ficaram trancadas, né? Foi necessário em primeiro momento, e com isso, elas acostumaram a conversar pelas telas. Então, quando elas vão conversar com uma outra pessoa que não pela tela, isso causa aí um certo incômodo. E a entrevista é isso, né? É um momento de tensão, é um momento em que a pessoa está sendo avaliada. E aí, assim, eu estou acostumado o tempo todo a estar em frente às telas, e aí quando eu chego para essa entrevista, possivelmente eu vou ter dificuldades. Então, de novo, né? Eu ter esse network, eu procurar ter uma boa relação com as pessoas, né? Sempre estar assim, em grupos. A gente tem aí na própria cidade, ela oferece muitas coisas, né? Então, tem uma palestra, tem um curso, hoje vai ter uma festividade da própria cidade. Então, é um momento cultural, deixa eu entender, né? Você acabou, quando a gente foi entrar aqui no ar, você disse, né, de um teatro que vai ter da Turma da Mônica, os pais incentivar essa cultura. Muitas vezes os filhos eles não têm os hábitos porque os pais muitas vezes também não ensinaram, não mostraram. A gente tem a biblioteca pública, quantos tem, né, cadastro aberto, né? Então tudo que, né, vamos dizer assim no popular 0800, então tá aí, né, as informações estão aí, as oportunidades estão aí. Muito boa a nossa conversa. Uma pessoa perguntando aqui, como motivar alguém para o trabalho? A pessoa tem 21 anos de idade. Então, né, assim, o que me faz procurar um emprego, Francisco? É a busca pela identidade própria, é a busca pela questão financeira, né, o poder de compra. Então, assim, se eu sou um filho... Conquistar um objetivo, exatamente. Né, se eu sou um filho, que essa mãe, esse pai, né, de alguma forma fornece tudo, para que eu vou fazer o movimento de buscar um emprego? Para que eu vou buscar com as minhas próprias forças se eu tenho alguém que me dá as coisas, né? Então, esse pai, essa mãe, de repente, precisa rever, né, se de fato está na hora de parar, né, de fornecer tantas coisas, inclusive para que essa pessoa busque. Eu me lembro... de colegas de profissão que às vezes não tinha condição de pagar a faculdade e levava bombom para vender na escola, para ajudar, para pagar, né, para pagar um cursinho. E por que não isso neste momento? Mas não pode vender dentro da escola, mas pode vender depois. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas. Eu me lembro de uma vez, e assim, na maioria das vezes, Francisco, os profissionais que se destacam, eles se destacam aonde eles estão. Muitas vezes eu procurei por aquela pessoa, por aquela vaga, assim, aquele currículo, e eu não achava. E muitas vezes eu precisei ir no mercado de trabalho. E assim, às vezes a pessoa está ali atendendo e de repente ali está uma oportunidade. Mas aí eu atendo aquele cliente mal. E às vezes a pessoa que está do meu lado é um recrutador, porque isso acontece. Às vezes, por exemplo, assim, a área de vendas é uma área muito competitiva e muito difícil achar uma mão de obra. Então, às vezes, a gente enquanto recrutador, precisa ir, né, até o comércio para entender aí, para ver aonde que estão os talentos, né, para, inclusive, ter oportunidades. E os proprietários, né, os empregadores, eles precisam também compreender que se esse profissional ele está saindo para buscar algo melhor para ele, você fez o seu papel social, que foi, de certa forma, garantir aquele emprego e aquela pessoa, amanhã depois, ela brilhar. Eu sou muito grata, Francisco, a todos os lugares que eu trabalhei, sabe? Foram pessoas, foram proprietários que me abriram oportunidades e hoje eu sou a profissional que sou. Então, eu ver nas coisas oportunidades. Eu estou lá trabalhando, eu lembro que o meu primeiro emprego foi de... Eu trabalhava no Tiãozinho Vermelho, eu entregava bombons, eu tinha 14 anos. Era um trabalho assim informal, que era por dia.
E a partir disso ele gostou da minha simpatia, a partir disso ele me fez uma proposta de emprego e assim sucessivamente. Então, assim, é ver que assim, eu estou ali e que as pessoas me veem e que a partir dessa visibilidade as pessoas podem identificar talentos que de alguma forma vai trazer benefícios àquela empresa. Tenho certeza que você aprendeu muito por todos os lugares sim. que você trabalhou. A gente cada aprende todo instante, né, Francisco? Com certeza. Bom, mandar um abraço para a Cíntia, que a Cíntia está dizendo o seguinte: primeiro, parabenizar a Janaína pela excelente profissional. Minha mãe fez tratamento com ela, foi muito bom. Ai, que bom. Legal. E ela está perguntando aqui o que eu posso fazer para destacar o meu currículo. Então, ser verdadeiro, né, no meu currículo, se eu tenho filhos, né, tem pessoas que colocam, tem pessoas que não, até assim, tem algumas leis, né, que hoje garantem que a questão da... Várias leis mesmo que as pessoas colocam aquilo que elas estão à vontade para colocar no currículo. Mas na hora da entrevista, ser sincero, né? Então, eu colocar os cursos que de fato eu tenho como comprovar, que eu realmente tenho certificado. Tem muita gente que coloca o curso na hora que você pede o certificado, a pessoa não tem. Ou quando você coloca a pessoa para executar, ela não executa. E isso é muito chato, por quê? Porque você perde todo um tempo, né, fazendo ali aquele processo, executando, e aí, de repente, você coloca aquela pessoa ali e ela não corresponde àquela vaga. Isso quer dizer que é um profissional ruim? Não, Francisco. Quer dizer que aquela vaga, naquele momento, ela pede aquelas habilidades. Se eu não tenho, então eu vou estudar para que daqui a pouco, na hora que eu for participar de uma outra entrevista, eu tenha essas habilidades. Né? Eu venho adquirir essas habilidades. Então, respondendo, Cíntia, a sua pergunta, faça um currículo bem elaborado. Coloque aí seu endereço, coloque a sua foto, tem gente que põe, tem gente que não põe, né? O estado civil, aonde mora, o que fez, as atividades, mesmo as atividades que não estão comprovadas em carteira, coloque, se você, sei lá, eu era entregador de panfleto, eu já trabalhei como freelance, vendendo ingressos. Gente, isso exige uma habilidade, mas uma habilidade de comunicação. Então, possivelmente, essa pessoa poderia ser aplicada numa vaga de vendas. A pessoa não precisa ter vergonha de colocar Não precisa ter vergonha. Essas atividades. Não precisa. Inclusive porque todos nós somos seres humanos que estamos em constante busca por profissionalização, por crescimento. Então, não há problema algum. Tá certo. Completando essa pergunta da Cíntia aí, o que a pessoa deve fazer para o currículo dele ter uma visibilidade maior? Então, Francisco, é necessário que eu entregue nos lugares corretos. Hoje é utilizada as ferramentas em algumas empresas de cadastro. Então, eu entrar, fazer um bom cadastro, manter o meu LinkedIn atualizado. Então, se eu sair daquela empresa, eu já ir lá, eu já atualizar. Se eu fiz algum curso, eu ir lá colocar. Eu fiz 3 cursos e eu deixei currículos na cidade toda. Eu preciso deixar de novo? Preciso. Por quê? Porque você fez outros cursos. Aquele currículo vai ficar no banco de dados? Sim, ele vai ficar. Mas, se você tem outros cursos, sim, aquilo de certa forma vai ajudar. Então, o tempo todo está buscando aprimoramento e, ao mesmo tempo, está entregando nos lugares. Eu quero trabalhar e não, assim, sair sem rumo, sabe? Tem gente, Francisco, que às vezes, assim, eu preciso trabalhar de qualquer forma, de todo custo, né? E aí chega, aí começa a ficar doente. Por quê? Porque aquela pessoa não tem habilidade, às vezes entrou num lugar que não queria entrar, mas eu precisava de emprego. Aí, o que adianta? O dinheiro que iria ser para pagar as coisas vai pagar um tratamento. Então, assim, é eu saber aonde eu quero estar. Eu quero estar, eu gosto de conversar. Então, possivelmente, eu vou deixar o meu currículo em lugares que me proporcionam isso, né? Então, eu vou vender um produto, eu vou trabalhar como freelance, eu vou trabalhar, sei lá, entregando ingressos, vendendo, enfim, né? Eu vou criar o meu próprio negócio. Inclusive, é uma questão que hoje eu gostaria de falar, que eu até trouxe aqui nas minhas anotações, que com essa questão da pandemia, Francisco, nasceram os microempreendedores. Então, muitas pessoas começaram a entender assim, bom, acho que agora está na hora de ter o meu próprio negócio. E elas começaram aí a buscar cursos,
a colocar a sua mão de obra como pessoa jurídica, né? E oferecer, né, esses trabalhos como consultorias. Isso é uma crescente também neste mercado. Então, os profissionais já empregados que, de repente, querem aí uma segunda renda, isto é uma possibilidade. Eu estou nessa empresa, eu trabalho, um exemplo, com TI, né? Eu sou um técnico de informática, eu sou formado em engenharia, né, de informações, e eu quero prestar a minha mão de obra num segundo momento para uma outra empresa. Isso é possível? Sim. Inclusive é uma segunda renda, é uma possibilidade amanhã depois você abrir o seu negócio. Então, de novo, eu ver a oportunidade nas coisas e não me acomodar aonde eu estou. É isso. Muito bom. Infelizmente não temos mais tempo. Muito boa a nossa conversa hoje, Janaína. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Pela Francisco. Agradeço os ouvintes, as pessoas aí que se interagiram. Espero ter contribuído, me coloco à disposição para amanhã depois voltar com outros temas ou de repente até esse tema, porque é um tema muito abrangente. Agradeço muito e agradeço a oportunidade, Francisco, de dividir essas informações que alguém em algum momento dividiu comigo e hoje eu estou aqui dividindo com todos vocês. Muito obrigada a todos. Antes da gente encerrar aqui, Janaína, acabou de chegar uma pergunta aqui, eu achei super interessante essa colocação da pessoa. Ah, tá, a pessoa apagou aqui, infelizmente apagou. Apagou? Tá, fica para uma próxima. Se você quiser falar o que você entendeu da pergunta. A respeito de discriminação no local de trabalho. Uhum. Então, isso Como lidar com isso? Como lidar? Então, tem que saber, assim, que a pergunta que foi feita de qual lugar, né? É o colaborador que está dizendo disso? A mãe da pessoa. Tá. O que acontece? A gente precisa entender, de fato, o que está ocorrendo, né? Se é a empresa que não buscou esse formato de acolhimento para esse profissional, para esse colaborador, ou se é os colegas e de repente ou o empregador não tem consciência disso, porque isso às vezes acontece, viu, Francisco? No caso, discriminação pelos próprios colegas mesmo, no caso da pessoa. Aí, assim, o que eu aconselho? Que esse colaborador busque, né, o RH da empresa, ou se não tiver o RH, né, a pessoa, o gestor imediato ou o próprio proprietário e dizer sobre essa discriminação. Em nenhum tipo de ambiente de trabalho isso pode acontecer, em nenhum lugar, né, Francisco? Com certeza. É o mínimo que a gente, enquanto cidadão, né, deveria ter a ética em relação à escolha do outro, né? A escolha, a cor, a religião, enfim. Obrigado, viu, Janaína? Por nada. Eu que agradeço, mesmo, Francisco. Viu? Gente, amanhã quem vai estar conosco aqui na nossa edição do Centenário Informações, o prefeito Marcelo Chaves vai conversar com a gente amanhã, que a gente vai conversar com ele e com a Ana Luísa Leite, que é assessora de comunicação. A gente vai falar sobre as comemorações aí dos 165 anos da nossa Três Pontas. Pode falar, gente. Francisca, eu gostaria de deixar só uma nota em relação às pessoas, às vezes, querem procurar essas orientações, então me coloco à disposição, tá? Eu voltei recentemente a Três Pontas, eu não estava aqui, eu morava em Poços. Recentemente eu estou aqui, estou com o consultório aberto. Então, aquelas pessoas que têm necessidade, precisam, né, tanto do tratamento psicológico quanto dessas questões correlacionadas ao trabalho, eu estou à disposição, me coloco, deixo aqui os meus contatos, tá? E eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Qual que é o endereço do consultório? Fala aí. Assim, eu mudei recentemente, eu vou falar o local que é mais fácil, fica em cima do consultório da doutora Massaca, no antigo consultório do doutor Grimaldo. Vou falar assim porque popularmente todo mundo conhece, tá? Então é neste local que eu estou atendendo. Eu também faço os atendimentos online, lembrando que hoje acontece muito, é muito comum isso ocorrer, as pessoas confundirem muito terapeutas com psicólogos. Tá? Há uma diferença muito grande. Num segundo momento eu vou voltar para falar disso aqui, não desmerecendo a profissão dos outros colegas, porque os colegas também executam aí seu trabalho, mas o Conselho Regional de Psicologia, ele nos permite um cadastro no Conselho para esses atendimentos online e também presencial. Então, buscar de forma organizada, profissional e ética, isso é muito bacana.
Nas redes sociais o pessoal te encontra também, Sim, né? eu tenho, meu Instagram é um Instagram profissional, então as pessoas que querem aí fazer contato, tem aí, pode entrar, Janaína Emanuele. Tá certo. Tá bom? Obrigado, Obrigada, Janaína. Francisco. Obrigado mesmo. Gente, o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí, ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Amanhã, às 11h30, a gente se encontra novamente. Forte abraço e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, automotriz e tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176.